disse que o pai do menino se preparando para ir para o campo, o menino disse assim: pai, eu quero ir hoje para o campo contigo. E o pai: vamos sim, meu filho, vamos para o campo. E a Bíblia diz que quando o pai e a criança estavam no campo, o pai trabalhando, ele só escuta o grito da criança: ai, minha cabeça está doendo, ai, minha cabeça está doendo. E o pai chama o servo e diz assim: leva este menino para a sua mãe. Quando o servo entrega a criança para a sua mãe, a Bíblia diz que ela pega a criança em seus braços e ela coloca a criança em meio, assim, sobre os seus joelhos. Era por volta de meio-dia, quando a criança adormeceu, quando a criança começou a ficar gelada, a criança já não tinha mais sinais vitais de vida. Aquela mãe desesperada, ela percebe: o meu filho morreu, a minha promessa morreu, a promessinha morreu, eu vou agora procurar uma funerária para você, primeiro, chamando o marido. Não, olha tem uma mulher de fé, olha tem uma mulher determinada, olha como essa mulher, ela sabia do poder, do sacrifício. Ela pega a criança, não leva para o quarto dela, não leva para o quarto, talvez a própria criança, mas ela diz assim: aqui na minha residência tem um quarto de guerra do profeta Eliseu. Ela entra no quarto e ela coloca a criança deitada onde? Sobre a cama. Aí ela fecha a porta, tranca a porta. Ela diz para o servo dela: arruma a jumenta. E ele diz: para quê, senhora? Eu vou ver o profeta. Mas ele disse assim: mas hoje não é o dia da senhora e o profeta. Mas ela está dizendo: mas eu estou dizendo que eu vou ver o profeta hoje. E ela foi indo naquele jumentinho, ela foi indo, e de longe, no meio do caminho, o profeta Eliseu disse: já assim, aquela lá não é a mulher de Sunem, a sunamita? Sim, Senhor, é ela mesmo. Vai lá e pergunta para ela como vai a vida dela, como vai o filho dela, como vai o marido dela. Quando ele chega e diz assim: mulher sunamita, pois não, como vai a sua vida, como vai o seu filho, como vai o seu marido, como vai a tua casa? Vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem. Assim está sendo o seu agora. Os chaves estão dizendo: agora eu devo mudar, agora eu devo reclamar, agora eu devo dizer que acabou, está morto, já era. Mas ela disse assim: eu tenho meus milagres, eu tenho daquele da vida dentro do quarto de guerra, eu tenho daquele que tem poder sobre a vida e sobre a morte. Eu tenho. Ela disse: vai tudo. Assim vem. Nos piores momentos da sua vida, não murmure, não reclame. Nos piores momentos de tragédia, levanta a mão para o céu e diga para aquele que tem o poder de entrar no teu quarto de guerra e dar memória: vai tudo bem, vai tudo bem. Então glória para Jesus. E quando ela chega até o profeta Eliseu, ela diz: ela foi violenta, você tem que ser mais violenta do que ela. Ela foi violenta. Ele falou assim: o que te traz aqui, minha senhora? Hoje foi a dia a senhora vem aqui. Aí ele disse assim para ele assim: olha para cá, eu não te pedi filho, eu não te pedi filho, e o meu filho está adormecido, gelado em cima da cama. O meu filho, ele aparentemente está morto, não se encontra nele nenhum sinal vital de vida. Ele chama Geazi, pega o bordão dele e diz assim: fica em paz, mulher. O meu pastor vai até a tua casa e ele vai colocar o bordão sobre o menino vai ressuscitar. Assim fez o profeta, o pastor dele. O Geazi foi lá, colocou sobre a criança. O menino estava dormindo. Pode fecha os olhos, já acabou.
Rolando sobre ele, e ele olha lá e nada. Ele vai correndo. Eliseu, não aconteceu nada. Coloquei o portão, eu orei, entrei no quarto, não aconteceu nada. Pois eu vou lá. Eu vou entrar no quarto de guerra. E vai haver ressurreição. Vai pra cá. Quando Eliseu, vai pra cá. Quando Eliseu entra no quarto de guerra, entrou ele, vai. Entrou a mulher, a mãe da criança. Foi isso, gente. Não, entrou ele dentro do quarto de guerra, sozinho. Ele fechou a porta. Por que ele não entrou com a mãe? Por que ele não entrou com o auxiliar Jazi? Ele sabia que, humanamente falando, ele estava sozinho. Ele e aquele menino. Mas no sobrenatural, ele sabia que Jeová estava no barco, que Jeová Jireh estava dentro do barco, que Jeová Shalom estava dentro do barco, que Jeová Rafa, o médico dos médicos, estava dentro do barco, que Jeová Simetrino, Jeová Saná, aquele que está presente 24 horas por dia, que Jeová Nissi estava dentro do barco, para dar de volta a ele pela sua fé e toda a sua família. Levanta a mão direita para o céu, por causa da sua fé, por causa da sua atitude, vai ter vitória pelo barco de guerra, vai ter vitória sobre a sua casa, portas é todas. Eu vou terminar para orarmos. Ele foi tão violento que se eu fizer isso hoje, eles me jogam na internet. Ele sobe sobre a criança, rosto sobre rosto, pega a mão da criança, mão sobre as mãos. E a Bíblia diz que ele ali naquela fé viva, ele começa a orar, a profetizar. Eu fico imaginando a oração dele, daquele quarto de guerra. O Senhor é aquele que está dentro desse quarto de guerra, que me vê nesse secreto. O Senhor está me ouvindo. O Senhor é aquele que não perdeu a batalha. E o Senhor vai me dar vitória, vai me dar vitória, e vai ressuscitar essa criança. A Bíblia diz que o corpo da criança começou o quê? Você sabe? Começou o quê? Começou a aquecer. Pastor, você não pegou. Ela estava morta, mas o corpo dela começou o quê? Começou o quê? Porque o Espírito de vida entrou novamente naquela criança. E aquela criança, essa é demais.